Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao canal Terapias da Luz. Eu me chamo Renan Conceição, sou terapeuta holístico, cofundador do espaço Terapias da Luz, juntamente com a minha esposa, Tatiane Machado, que se localiza aqui no norte da ilha de Florianópolis. Bem, o intuito de criar esse canal é justamente nós estarmos compartilhando com vocês dicas, insights, as nossas experiências. E não é qualquer tipo de experiência que a gente vai tá passando de como viver a vida, o que fazer, etc, etc, etc. Na verdade é algo muito mais profundo e muito mais sério e de cunho muito importante que com certeza vale a pena dedicar e investir um pouquinho do meu tempo para estar passando para vocês, que são as experiências dentro da Matrix. E quando eu digo Matrix, essa matriz de controle que engloba religião, a ciência doutrinada, que tem um nome, a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, o sistema de ensino, o sistema político, as questões militares e muitas outras que vão ser abordadas ao longo dos vídeos. É disso que eu me refiro. É essa matrix de controle no qual todos nós nascemos submersos. Alguns em maior grau de profundidade, outros em menor, mas boa notícia é que tem como despertar. E pode ser que custe caro no sentido de ter que abandonar todas as crenças que nos aprisionam dentro desse sistema de controle, dentro desse simulacro, ou seja, dessa versão forçada da verdade, da realidade. Experiências dentro da Matrix incluem a projeção astral, que é o que nós vamos estar falando muito dentro dos vídeos. A projeção astral, as experiências com a meditação também, até porque isso é muito importante de estarmos relatando. Inclusive, eu vou estar passando dicas para vocês, dicas valiosíssimas que, se funcionou para mim, pode ser que funcione para vocês também. Assim como o uso de cristais, por exemplo, para projeção astral, para facilitar no adentramento de um estado profundo de meditação, que é quando nós conseguimos realmente nos desprendermos dessa realidade tridimensional e partirmos para a quarta dimensão, para a quinta dimensão e para outras dimensões, para outros mundos. Sim, eu já estive em outros mundos, já estive dentro de naves intergalácticas, e eu vou explicar para vocês como que eu sei que não eram naves aqui da Terra, que são criadas aqui, até porque nós temos naves aqui da Terra. Eu sei que não eram, porque existe como saber disso. E assim como também em meditação, eu já consegui entrar num estado tão profundo que eu consegui reconhecer outras faces do meu eu, ou seja, outras porções do meu eu divino em dimensões de supraconsciência e de infraconsciência também, até porque o eu existe em vários níveis, inclusive em níveis bem inferiores, até mais inferiores do que eu me encontro agora aqui no planeta Terra, terceira dimensão, dentro de toda essa gama vibratória que nos encontramos. Pois bem, a Matrix ficou muito famosa e muito popularizada com aquele filme lá em meados de 1998, 2000, eu não me recordo agora o ano, e onde falavam justamente desse sistema que escraviza a humanidade. E eu vou te falar uma coisa, existe, esse sistema existe, ele está em constante atividade e renovação
E existem muitos filmes depois desse que falam dessa matrix de controle, de como que ela funciona e como projetor consciente, devido às minhas experiências fora do corpo. Vocês já ouviram aquele ditado, peça e será atendido? Ou pedis e obtereis, certo? E aí depois vem uma outra ressalva: cuidado com aquilo que você deseja. Pois é. Quando eu comecei a caminhada espiritual há anos atrás, eu pedia muitas coisas, até porque eu era um poste, literalmente um poste, não enxergava nada, simplesmente parado no mesmo lugar, não via, não ouvia, não sentia. E de repente, quando eu comecei no caminho das terapias holísticas, quando eu fui sintonizado com o Reiki, eu costumo falar que eu não sou mestre em Reiki, apesar de ter todos os níveis de iniciação do Reiki, inclusive o mestrado. Eu digo que o único mestre realmente que existe de Reiki é o Mikao Usui, certo? E eu tenho certeza que até o próprio Mikao Usui não se considerava o mestre. Até porque ele queria saber como Jesus curava, como Buda curava, e outros que passaram, que vieram antes dele, como eles curavam com a imposição das mãos. Então eu tenho certeza que nem ele se considerava o mestre. Então eu sou apenas mais um discípulo de Reiki, apesar de, dentro dessa classificação, estar com o mestrado, eu não me considero mestre. Mas o mais importante disso tudo é que quando eu fui sintonizado, muitos canais, ou seja, portais interiores, se abriram dentro de mim e começaram a modificar a minha vida, simplesmente mudando o ângulo pelo qual eu enxergava as coisas. As coisas começaram a se mostrar mais vívidas para mim. Então aquilo que eu não enxergava passou a realmente existir. E até eu, sabe, o tico e o teco começar a funcionar e você perceber que o que você está vendo é real e existe de verdade. E não é apenas uma ilusão ou coisa da sua cabeça. Isso demora um tempo. E muitas vezes você é chamado de louco, ou está sofrendo um princípio de esquizofrenia ou algo do tipo, mas isso é normal, infelizmente, nessa humanidade. Então eu comecei a enxergar coisas, a ouvir outras consciências, a enxergar outras consciências, a ver outros mundos. E isso eu lembro que, quando eu era criança, acontecia e depois de um tempo parou. Depois de um tempo muito, 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 muito grande, parou. E eu pensei que eu nunca mais ia ter esse tipo de experiência. E agora, depois de adulto, com os meus 27 anos, que segundo a numerologia cabalística é quando se encerra um ciclo na vida de um homem e começa um outro ciclo mais arrojado. Então, crendices ou não, o que eu posso dizer é que a partir dos meus 26, 27 anos, as coisas começaram a se movimentar, começaram a acontecer. E aquele poste cego passou a ver coisas, a ouvir, a enxergar, a sentir e a ter acesso a outros lugares. E é disso que eu vou falar, porque é muito importante você investir sim o seu tempo em despertar, em acordar para essa realidade, ou melhor, para a realidade última das coisas, que não é essa aqui, onde o seu corpo tridimensional, com altura, largura e profundidade, ele se movimenta, ele existe, porque isso aqui é só um holograma, certo? Então, quando você acorda para isso e investe no seu despertar, no sentido de ir a fundo mesmo, deixar a preguiça de lado, tirar a bunda da cadeira e ir ao encontro de estudos sérios e mais aprofundados a respeito desse assunto, você começa a descobrir um outro universo, ou o verdadeiro universo. Falando em verdadeiro, em verdades, nós não estamos aqui, nós do Terapias da Luz, para pregarmos a verdade, até porque a verdade é segundo o prisma que se observa, ou seja, é segundo o ponto de vista de quem está enxergando. Então, aquilo que para mim hoje é verdade, amanhã pode mudar e não ser mais verdade. Nós somos seres em constante mutação. Inclusive, uma das coisas que eu aprendi com os seres das estrelas, quando eu fui levado para dentro de uma nave, é justamente essa questão de que tudo no universo muda. Tudo, 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 tudo. Tudo muda. A única coisa que não muda é o amor.
Isso aí eles foram taxativos em me dizer, mas não com aquela melosidade toda, sabe, de religiosos ou até de espíritas lá do começo do século. Irmãozinho, você precisa se concentrar no amor, porque não. Eles foram diretos, olha, observe bem a Terra. Isso, quando eu estava dentro dessa nave, foi levado em projeção astral, dentro de um exercício de meditação. Observe bem a Terra. Eu estava de fora da Terra, dentro dessa nave. E, inclusive, tinha algumas naves fora do planeta que não eram de seres amistosos, eu diria. Isso aí eu vou falar em outros vídeos mais pra frente. E essa nave estava invisível para eles, praticamente. E eu vi a Terra um pouco de longe, assim. E eles disseram, observe bem a Terra. Tudo poderia ser diferente para vocês se vocês amplificassem a frequência do amor. No universo, tudo é passageiro, tudo é transitório, ou seja, tudo muda o tempo todo. A única coisa que é imutável no universo, ou nos multiversos, ou seja, em todos os universos que existem, é o amor. E é a força mais poderosa que existe. Então, esse foi um dos recados que eu recebi dos povos das estrelas. E essa foi a minha primeira projeção consciente para dentro de uma nave, até porque eu já estive em outros lugares não muito legais, certo? Até porque tem muita gente que fala de contatos, das suas primeiras projeções com seres maravilhosos, em lugares lindos, iluminados. Só que, gente, nós existimos em vários níveis, tá? O corpo físico, ele é o 7º nível de densidade da manifestação da consciência divina, quando ela decai aqui para esses planos mais densos, tá? Então, o corpo físico, vamos dizer que é o 7º corpo que foi emanado da consciência de Deus, tá? É o corpo mais pesado que tem, o mais denso, é o mais limitado. A física quântica diz que você é aquilo que pensa, você pensou, criou. Realmente isso é verdade, só que não é bem assim. Até porque tamanha densidade atômica que nós estamos submersos, existe uma dificuldade muito grande em nós conseguirmos manipular essa realidade, a plasticidade dela, enfim, moldar como a gente quer, certo? Eu vou fazer um vídeo falando de como era a minha vida antes, onde eu morava e o que eu fiz para sair daquela realidade. Ou seja, literalmente o que eu fiz para sair da M, apesar de ter todo um conhecimento a nível energético, espiritualista, eu não conseguia sair do lugar. Eu não conseguia sair daquele buraco, que eu achava que era um buraco onde eu estava, simplesmente porque as coisas não aconteciam e eu estava literalmente morrendo por dentro. Mas eu vou fazer um vídeo especial falando tudo que eu fiz para poder mudar a minha realidade. E pode ser que isso ajude alguém. Não vai servir para todo mundo, mas pode ser que alguma coisa dali ajude um de vocês, tá? Então, voltando a falar da Matrix, para você enxergar a Matrix, para você ver essa realidade forjada e tudo que acontece, você tem que ter experiências lúcidas fora do corpo. É impossível conseguir vislumbrar se você não tiver acesso à verdadeira realidade. Ou seja, a partir da quarta dimensão de tempo, nós estamos na 3ª dimensão de espaço, profundidade, largura, altura, para a dimensão de tempo. Ou seja, a 4ª dimensão de tempo é onde não existe nem passado, nem presente, nem futuro. Tanto é que o símbolo Honsha Shonen do Reiki, quem é reikiano sabe, quer dizer nem passado, nem presente, nem futuro. Quando você escreve, você acessa essa chave energética, que é esse símbolo mágico do Reiki, para poder estar enviando o Reiki para o futuro ou para o passado, enfim, você abre um portal interdimensional e manda a energia através da 4D, ou seja, através da 4ª dimensão. Por isso que é Honsha Shonen, nem passado, nem presente, nem futuro, e permite que você acesse a 4ª dimensão, tá? Que realmente é lá onde nós temos condições de enxergar um pouco mais de cima,
Ou seja, você sobe um pouquinho a montanha e vê o que está acontecendo, o que antes era ao seu redor, que você tinha um raio, um perímetro muito limitado de visão para enxergar, você subindo de nível vibratório, ou seja, acessando uma outra dimensão através da projeção consciente, você consegue vislumbrar o que está acontecendo ao teu redor e ir para outros lugares. Isso é muito importante, é muito legal, só que exige alguns cuidados, tá? Porque a gente não é ensinado nas escolas. Tá? Seria muito interessante você ensinar, você aprender isso na escola. Olha, existe outras coisas além daquilo que nós estamos enxergando aqui, outras realidades, falar de dimensões para quando a criança ou o jovem tiver um grau de maturidade, inclusive desenvolvimento psicológico, para estar assimilando essas verdades. Isso eles não ensinam. Aliás, o que menos querem, inclusive as religiões, o sistema político, é que você saiba o que acontece. Até porque, se você tiver acesso, você vai conseguir, assim como eu já tive a oportunidade de ir em lugares, levado, porque eu queria, por curiosidade, lugares onde haviam reuniões secretas de membros de membros-chave aqui do planeta, e eu pude ver exatamente como eles realmente são. Tá? E seria muito desagradável se vocês pudessem ver também. Mas o que eu não quero falar, eu não quero falar sobre isso agora, tá? Então, projeção consciente, tá? Gravem bem isso. É importante sair do corpo, é importante desenvolver técnicas, formas, uma metodologia para vocês conseguirem se projetar conscientemente fora do corpo, ou seja, manter o grau de lucidez, enxergando tudo que está ao seu redor, inclusive o próprio corpo deitado na cama, tá? E aí poder seguir o rumo daquela empreitada, daquela viagem, tá? Meditação também é uma ferramenta muito poderosa, inclusive para auxiliar na projeção astral, porque no momento que você consegue entrar em estado de alfa, você consegue se projetar mais facilmente fora do corpo, você consegue reprogramar o seu subconsciente, ou seja, tirar todos aqueles programinhas podres que as religiões abrâmicas, religiões judaico-cristãs colocaram no cerne da humanidade. Então nós seguimos essas programações século após século, encarnação após encarnação, e não conseguimos nos desvencilhar, muito pouco se desvencilhar disso. E quando se desvencilha, sai de uma religião e vai para um outro sistema de crença. Isso é muito importante saber. Eu vou falar mais para frente sobre reencarnação também. Até porque eu passei por diversas religiões, pude aprender com cada uma delas e aprender no final que tudo é a mesma coisa, no sentido de adoração, intermediários entre um Deus e nós, réis mortais, e jamais o ensinamento básico de que você é um Deus, você é Deus, certo? Eu nunca pude entender o que significava Namastê, ou seja, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você, sem antes ver na prática que nós somos deuses. Quando você sai do corpo, você pode ver que você tem poderes de um Deus, certo? E principalmente quem tem o corpo físico, ou seja, projetores conscientes que vão para o astral e são atacados, por exemplo, por seres hostis do astral. Nós temos o corpo físico, eles não têm, então a gente pode fazer praticamente o que quiser com eles, desde que domine esses conhecimentos, e eles não podem fazer mal algum para nós, justamente porque nós temos uma força infinitamente maior que a deles a nível energético, justamente por ter o corpo físico, por produzir ectoplasma. Tá? Então eu estou falando muita coisa, são vários assuntos, só que no decorrer dos vídeos eu vou gravar séries inteiras falando sobre um determinado assunto para poder esmiuçar ele de uma maneira mais abrangente, mais minuciosa também, para que vocês possam absorver melhor desse conhecimento. A ideia é compartilhar, certo? É importante que a gente possa compartilhar, até porque conhecimento guardado, parado, é que nem água parada, ela apodrece. E no caso de uma pessoa que guarda conhecimento para si, não passa, não compartilha, ela somatiza em doenças. Isso é inevitável.
Então, conhecimento, ou seja, informação em forma de ondas eletromagnéticas gravadas nos hemisférios cerebrais, ou seja, informação, energia, ela precisa ser propagada, ela precisa ser compartilhada, até porque quanto mais nós despertarmos outras consciências, mais o universo se expande rapidamente, até porque imaginem que existe um nó nesse exato ponto aqui do universo, que é o planeta Terra, e esse nó precisa ser desatado, certo? Nós estamos há séculos e séculos e séculos vivendo dentro desse paradigma, onde existem os dominadores, os controladores, e existem os escravos, os vassalos, os escravizados, os dominados, certo? E tem como sair disso. A questão é que ninguém vai te ensinar, ninguém vai te mostrar que tem como sair. Todo mundo fala da Matrix, porque existe a Matrix, porque existem teorias da conspiração, porque existem os seres reptilianos, certo? Os draconianos são os seres que comandam, os que vieram primeiro aqui, que colonizaram esse planeta, certo? Existem todos esses seres, eles estão por detrás dos governos, das religiões. É verdade, existem, eles estão lá. Mas a questão toda é que todo mundo fala isso a caráter de informação. Eu mesmo já estou saturado de ver sites de teoria da conspiração, só que não te ensinam como tu te livrar da Matrix, como sair dela. O próprio David Icke, se você acompanha os vídeos dele, em alguns momentos ele fala, você tem que acordar para a realidade, você tem que conseguir enxergar a realidade com seus próprios olhos. Só que quando a gente fala olhos, não são os olhos do corpo físico, como eu falei, que é um corpo muito limitado, muito fraco, em vários aspectos. Você tem que conseguir se projetar com o corpo astral, que é o seu quinto corpo, certo? O quinto corpo, a quinta estrutura etérica que nós temos é o corpo astral. Ele guarda exatamente as mesmas características do corpo físico, ou seja, o meu corpo astral tem exatamente a mesma forma, os mesmos aspectos, traços que o meu corpo físico tem, porém, desprendido de todo esse peso atômico que eu tenho aqui na terceira dimensão, no mundo dos vivos, dos encarnados, enfim. Então, o próprio David Icke fala, você tem que conseguir enxergar a realidade com seus próprios olhos. Eu digo para vocês, para quem está acostumado com a Disneylândia, com um mundinho de rosas, maravilhoso, todo colorido, achando que os ETs virão nos salvar, que a Federação Galáctica vai descer aqui com uma grande nave, vai colocar todo mundo para dentro, ou os escolhidos vão entrar para dentro da nave, ou seja, os despertos, os espiritualistas, os espiritualizados, aqueles que estão no limiar da quinta dimensão, já estão prontos, certo? Não vai acontecer isso, gente. Sinto lhes dizer que não vai acontecer isso. Não vai descer Jesus numa nuvem voadora, ou pelo menos aquilo que nós conhecemos como a imagem de Jesus numa nuvem voadora para salvar a humanidade, certo? Para banir as lagartixas aqui e nos salvar. Isso não vai acontecer. Ele não vai voltar dessa forma como está escrito naquele livro que todos dizem como, ou tem como livro sagrado, que é a Bíblia, ou seja a Torá, ou seja o Alcorão, ou seja lá qual for o livro, até o Bhagavad Gita, por mais que tenham palavras de alento nesses livros, isso aí foi escrito por homens, certo? Homens que estavam condicionados a um sistema de crenças. Por mais que seja difícil, até para mim que por muito tempo estive aprisionado dentro de credos, de sistemas de crença, onde eu acreditava que seria castigado severamente se eu ousasse pensar ao contrário. Imaginem, se eu ousasse pensar ao contrário daquilo que me foi ensinado, daquilo que estava escrito nos livros, daquilo que foi passado de geração em geração, ou seja, de forma empírica, de pai para filho. Se eu ousasse pensar ao contrário, Deus me castigaria, porque Ele lê meus pensamentos, Ele sabe o que eu sinto, o que eu penso, então Ele vai me castigar. Eu vou ser condenado ao inferno. Ou se não for para o inferno, só por esse pecado, eu vou pelo menos para o purgatório. Então imagine tamanha insanidade que não somente eu vivi, mas muita gente até hoje
está aprisionada nisso. E eu acho que é isso que é importante falar. Tá? Então, todo mundo fala da Matrix, teoria da conspiração, reptilianos, draconianos, insectoides e outros seres, os arcturianos, os sirianos e seres de outras galáxias, de outras constelações, de outros sistemas solares, os quais até eu já tive contato. Mas a questão toda é que a banda não toca bem assim como foi pintado, tá? Então, se estão esperando salvação através de uma nave ou através de um Jesus, seja ele de cabelos loiros ou castanhos, de olhos verdes, azuis, de pele branca, ou até de pele escura, caso seja assim, esqueçam. Salvem a si próprios, salvem a si mesmos. A salvação, ela vem através da libertação do eu, tá? Existe uma frase muito interessante que está escrito no livro sagrado: ninguém chega ao Pai senão pelo eu. Existe uma deturpação até dentro da mentira toda que está na Bíblia, tá? Ninguém chega ao Pai senão por mim. Não, ninguém chega ao Pai, ou seja, senão ninguém chega à fonte de toda a vida, senão pelo eu, ou seja, através da sublimação, através do processo de purificação, através da alquimia interior. Então, o conheceis a verdade vos libertará, é justamente isso. E como é que eu vou saber da verdade se eu estou assim? Se a mídia, ou seja, a televisão, rádio, e aí entra toda a programação, os jornais, as novelas, futebol, os noticiários extremamente sangrentos, que espirra sangue quando você liga a tela da TV. Eu não assisto TV fazem anos já, então não sei o que é isso. Muito bem, obrigado. A questão é como enxergar a verdade, como conhecer a verdade para que a verdade me liberte se eu estou cego, surdo e mudo. Me diga como. A única forma é você desenvolver capacidades extrasensoriais, ou seja, além dos 5 sentidos. Então você tem que enxergar com os olhos não físicos. É a única maneira de desenvolver essa capacidade. Eu sei que esse vídeo está longo. Eu agradeço vocês por essa oportunidade de me apresentar. Eu vou gravar mais vídeos na sequência falando de diversos assuntos de grande importância, até porque chegada a hora, está mais do que na hora, está passada da hora já, de realmente nós acordarmos, e realmente conseguirmos ver um palmo além do nosso nariz. É chegada a hora. E eu espero estar contribuindo para que o maior número de pessoas possa estar tendo acesso às mesmas coisas que eu, que antes não acreditava, passei a enxergar com os próprios olhos espirituais. E às vezes até eu não sei distinguir o que eu estou vendo, se é com os olhos físicos ou espirituais, porque está tudo interpolado. Parece que tudo está, apesar de tudo coexistir na mesma dimensão, separado por níveis de vibração diferentes, eu não consigo distinguir às vezes o que é o plano astral e o que é o plano mais denso, o que é vivo e o que é morto. Não dá para distinguir em determinados momentos. Realmente é muito confuso, tá? Mas eu vou estar passando exercícios para vocês, até porque ao longo desses anos como terapeuta holístico, muitas coisas eu aprendi e é importante estar compartilhando. Ou seja, conheceis a verdade vos libertará. Conhecimento é poder. Gravem bem essa frase. E eu digo o seguinte, eu vou mais além. Se você acha que conhecimento dá trabalho, experimenta evoluir com a ignorância. Experimenta. E depois me conta como é que é. Beleza, pessoal? Amigos, amigas, eu vou dizer, ao invés de falar irmãos de caminhada, eu vou dizer cosmoviajantes, que todos nós somos cosmoviajantes. Nós somos compostos, pelo menos o corpo físico, que foi o último corpo a ser criado, manipulado geneticamente, isso a gente vai falar em outros vídeos, ele é composto de poeira de estrela morta, certo? Então, é o princípio do tetragramaton, o princípio hermético, ou seja,
tudo que existe em cima existe embaixo, tudo que existe embaixo existe em cima. Então nós somos poeiras de estrelas, certo? E nós somos sim seres divinos, nós somos filhos da fonte, ou seja, nós temos os mesmos poderes, apenas basta despertar. Só que o medo dos dominadores ele é tão grande, eles são seres mais medrosos, mais covardes que existem em todo o cosmos, justamente porque eles têm tanto medo que, além de apagar as nossas encarnações, ou seja, as vidas que nós tivemos ao longo da timeline, da linha do tempo, para que nós não nos lembrássemos de toda a manipulação e lavagem cerebral que foi feita, eles reprogramaram o nosso DNA, programam todos os dias através de ondas de baixa frequência de celular, de rádio, de televisão, e aí existem outros meios que estão sendo utilizados agora, como os chemtrails, eles são os rastros químicos que poluem a atmosfera e facilitam a propagação de ondas de baixa frequência para justamente controlar as nossas mentes. Então tem muita coisa acontecendo, só que eles são muito covardes, porque se nós despertássemos o nosso potencial, primeiro que nós acordaríamos o máximo de outros cosmos viajantes possível e depois sairíamos do planeta. Simples assim. Iríamos colonizar e expandir o universo em outros mundos dentro da cosmoética, dentro das leis do amor. Pelo menos até então deveria ser assim. Tá? Eu agora vou deixar para vocês o trecho de um filme que no começo eu achei meio sem sentido. A minha esposa que escolheu, que são Os Heróis de Ressaca. Era uma comédia, era para assistir uma comédia, enfim, descontraída, para poder aumentar o nível de serotonina, de endorfina, de ocitocina na corrente sanguínea, até porque bastante comédia, riso, isso eleva a vibração. Só que o filme começou a tomar um outro sentido da metade para o final e tinha uma mensagem muito, muito, muito importante nesse filme. E eu acho importante compartilhar com vocês. Então, eu vou deixar para vocês um trecho do filme Heróis de Ressaca e eu espero que possam entender, principalmente sobre essa questão de manipulação que ocorre aqui na terceira dimensão, daquilo que nós esperamos, ou seja, um salvador, ou seres intergalácticos com suas naves megalomaníacas nos resgatando dos lagartixas, ou seja, dos répteis. Isso não vai acontecer. Mas é importante frisar essa questão do que está acontecendo. Canalizações, mestres ascensionados, seres dévicos, angélicos. Então, acho que é muito importante nós estarmos bem atentos para isso. Atentos para a realidade. E sair do modo de espera, ou seja, sair do modo de stand-by e partir para o action, partir para a ação. Está mais do que na hora de nós despertarmos. E sem o conhecimento, isso é impossível. E o conhecimento é poder. Então, não existe evolução dentro da ignorância. Prestem atenção nesse filme e depois deixem nos comentários, por favor. Beleza, galera? Muito obrigado mais uma vez aos Cosmo Viajantes de plantão e nos vemos no próximo vídeo. Fiquem agora com Heróis de Ressaca. Um grande abraço. Fiquem na verdadeira luz. Nunca foi melhor do que naquela noite.